Bom, deixa eu receber já o Prisco aqui, porque a gente vai falar agora, Prisco. Bom dia para você. Tudo bem, Sibeli? Tudo bom? Tudo ótimo. A gente vai falar agora do indiciamento, né? Porque o prefeito de Florianópolis, o Jean Loureiro, ele foi indiciado pela Polícia Federal de Brasília no inquérito da Operação Chabu, que foi realizada em junho desse ano aqui no estado. E o relatório final, né, Prisco, ele foi concluído na sexta-feira. O prefeito Jean Loureiro até deu uma coletiva de imprensa, né? E além dele, outras 16 pessoas também foram indiciadas. A gente vai mostrar algumas imagens para você relembrar o caso. Conforme o relatório da Polícia Federal, os suspeitos estão sendo indiciados por crimes de corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, extorsão, contrabando e falso testemunho. Um mandado de prisão temporária havia sido cumprido contra o Jean Loureiro no dia 18 de junho, durante a operação que investiga essa suposta organização criminosa suspeita de atuar na violação do sigilo de operações policiais no estado. O prefeito, então, passou o dia, né, na época lá, em junho, prestando depoimento, foi liberado só à noite. O inquérito segue em segredo de justiça. De acordo com a Polícia Federal, o prefeito teria uma sala segura à prova de escuta em seu gabinete, que teria sido montada com equipamentos de inteligência comprados pelo empresário José Augusto Alves, que é um dos outros 16 indiciados. O prefeito Jean Loureiro falou com a nossa equipe, se explicando isso já no sábado. Vamos ouvir. Bom, começo te perguntando então, prefeito, como é que o senhor recebeu esse relatório final da polícia? Eu recebi com indignação, né? Mas ao mesmo tempo já esperando. Depois de tudo que aconteceu no início dessa operação, as injustiças cometidas contra mim e a minha família, era natural que a polícia mantivesse o posicionamento. Mas a nossa expectativa é que tanto o Ministério Público Federal quanto o Poder Judiciário, através do desembargador da 4ª Região do Tribunal Regional Federal, possam arquivar definitivamente. O importante é que concluiu essa etapa, né? E os fatos apresentados por ele são meras repetições do que tinham e ilações sem nenhum tipo de característica. Nós ainda estamos procurando onde está a sala secreta, que nem a Polícia Federal encontrou. Eu quero convidar a população para vir na prefeitura me ajudar a procurar onde está essa sala secreta. Eu vou continuar o meu trabalho, tenho a convicção do arquivamento, isso vai fazer me voltar ainda mais forte. E ela é tão injusta os procedimentos que a população se solidariza comigo e quebra barreiras que antes eventualmente podiam existir. O apoio da população vem em função do trabalho. E nisso eu me dedico todos os dias, de madrugada até a noite. E é assim que eu vou continuar fazendo. O senhor acredita que pode vir a ser denunciado? Eu acredito que não. Nem denunciado e muito menos que possa ser aceito, né, uma possibilidade de abertura do processo. A gente acredita no arquivamento do processo, porque todos os apontamentos realizados pela polícia não têm tipicidade com os crimes apresentados, não tem provas que caracterizem e muito mais que isso, todos sabem que eu não tenho nenhuma participação nessa relação. Tá aí a fala do prefeito. A investigação durou cerca de 3 anos, resultou em um relatório de aproximadamente 500 páginas. Essa investigação teria apontado que informações sigilosas a respeito de investigações policiais eram vazadas para políticos e empresários e, em troca, segundo a Polícia Federal, havia o favorecimento em indicações de cargos públicos, por exemplo. Entre os indiciados estão 5 policiais, 7 empresários e 5 políticos. E aí eu já volto aqui com o Prisco, porque a gente tem, Prisco, a lista dos nomes e chamou a atenção que a Polícia Federal dividiu em núcleos, né? Exato. 3 núcleos distintos, né? A gente começa aqui com o primeiro, Prisco. Muito bem. Aqui o primeiro de todos, Francisco. É o núcleo policial. Exato, é um ex-funcionário do Detran. Tem o Marcelo, mas ele não é a figura estratégica, segundo a Polícia Federal. Aí, o policial rodoviário federal, sim, Marcelo Roberto Paiva, que inclusive fazia parte do GAECO, que reúne o Ministério Público, as polícias, e ele participava do GAECO e assim, de alguma maneira, privilegiava informações. Hélio Santana e Silva Júnior, delegado da Polícia Federal aposentado, inclusive foi superintendente aqui em Santa Catarina. Mais André Luiz Mendes da Silveira e o último, esse também com papel importante, Fernando Cairon, que era delegado da Polícia Federal, que vazava de maneira deliberada as informações para aquele que era o pivô de todo esse processo da Operação Chabu, que agora
entra o núcleo empresarial. Ele fazia parte do núcleo empresarial, mas também tinha um pé dentro das polícias federal, civil, aqui de Santa Catarina e tudo mais, que é o último ali embaixo, José Augusto Alves. Temos aí outros nomes de empresários também que teriam envolvimento e interesse de informações privilegiadas para aqui ou ali poder, de repente, cometer algum mal feito. Próximo telão, Cris. Aí o núcleo político, né? O núcleo Prisco? político, que exatamente. aí inclui o prefeito Jean Loureiro. É aberto, a relação é aberta com a presença de Jean Loureiro, mas também a presença de 2 secretários municipais e outros 2 estaduais. Os estaduais, Luciano Veloso Lima, secretário da Casa Civil do governador Eduardo Pinho Moreira, e Romana Remor, que era secretária da Assistência Social. 2 secretários municipais. Um foi estadual e se transformou em municipal, que é justamente da Segurança Pública, Alceu Pinto de Oliveira Júnior. E também Constâncio Maciel, atual secretário de Finanças da Prefeitura. 2 colaboradores diretos de Jean Loureiro. Pois então, para fazermos uma análise, Sibeli, é o seguinte: não dá para fazer pré-julgamento e condenar por antecipação esse ou aquele. Claro que a figura central, quem seria? O prefeito da capital. Afinal, Florianópolis é a capital do estado. E Jean Loureiro, que realiza uma boa administração, claro que já estava trabalhando em sua reeleição. Quando eu falo não é possível fazer um pré-julgamento e uma condenação antecipada, porque o Ministério Público Federal precisa ainda se manifestar. A juíza Janaína Cassol já pediu, inclusive, que o Ministério Público, em outro caso, em outra operação, no caso a Alcatraz, que o Ministério Público se manifeste o quanto antes. Na questão da Xabu, não é a Janaína Cassol, mas sim o Tribunal Regional Federal, com sede, região 4, com sede em Porto Alegre, cujo relator é o desembargador federal Leandro Pausen. São muitos nomes. Pois muito bem, aí o Ministério Público, nesse momento, terá que se manifestar, porque o prazo da Polícia Federal venceu na quinta-feira. Isso estava em Brasília, porque envolvia delegados federais. Só vazou na sexta-noite, sábado de madrugada, que vazou. Foi quando o prefeito se manifestou. A situação de Jean Loureiro é uma situação delicada, porque ele diz que não tem nada a ver com isso, mas ele recebeu em sua casa, em 2 oportunidades, o senhor José Augusto Veloso, não, né? José Augusto Alves. Em 2 oportunidades, recebeu na sua casa. Em 12 oportunidades, recebeu na sede da prefeitura. E teve mais de 100 contatos por WhatsApp com essa figura central, o pivô da operação, aquele que recebia as informações vazadas por delegados federais e passava essas informações para políticos e empresários, em troca de outras vantagens. Então, de alguma maneira, era vazamento, que é gravíssimo, que acaba obstruindo o trabalho das instituições de investigação e, ao mesmo tempo, uma tentativa de blindagem. O prefeito, com ar assim um pouco de deboche, coloca, quem quiser visitar a sala segura, tal, essa sala já pode ter sido desativada, ela pode ter sido ativada e depois desativada, até porque as informações vazavam da Polícia Federal. Eles podem ter se antecipado, eventualmente, não estou afirmando, mas como o prefeito fez essa colocação, eu tenho informação que a Polícia Federal tem também esse contraponto que eu estou colocando agora. Então, é preciso ir devagar com a história. Agora, o prefeito declara que esse José Augusto Alves era um mala, era um chato. O que eu recebi? Isso ele declarou para um colega jornalista no início da manhã. O que eu recebi da assessoria jurídica dos advogados de Alves, que são Rodolfo Macedo do Prado e Richard Fará. A nota tem 3 parágrafos, eu vou ler só o último. É sintomático. Agora,
espera-se que o Ministério Público Federal cumpra seu papel e determine o arquivamento do inquérito. Em assim não procedendo, ou seja, se houver denúncia, José Augusto não irá só se defender, mas provar a verdade dos fatos. Fecha aspas. Essa verdade dos fatos tem duas interpretações. Uma, que fala no parágrafo anterior, que ele não tem nada a ver com essa história e que é inocente. Outra, está mandando recado, que tem informações. Que estão querendo jogá-lo aos leões, ele vai levar mais gente. Então, tem que haver cuidado nessa hora. Até porque nós estamos encerrando o mês de dezembro, ano que vem, pleito eleitoral, e, evidentemente, que esse assunto será objeto de exploração. Isso estará na campanha. Poderá ainda, Jean está apenas indiciado e não denunciado. O Ministério Público pode jogar essa decisão mais para frente. Se decidir logo e não denunciar, o prefeito volta ainda mais revigorado e forte para enfrentar a reeleição. Agora, se ele for denunciado, ele fica fragilizado, ele fica vulnerabilizado, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Agora, também é preciso apreciar uma questão, que é justamente o time desse processo. O time desse processo é decisivo para Jean Loureiro, e, enquanto isso, vai tocando a sua gestão. Sibeli, eu acabei repetindo essa parte final porque eu estava querendo me lembrar do outro ponto que eu queria abordar e que esse ponto, infelizmente, não veio. Ah, sim, agora veio. O seguinte, Jean Loureiro tem uma estratégia inteligente. Tanto quando foi preso lá atrás, como você colocou bem, Sibeli, como agora, ele logo se colocou à disposição da imprensa. Ele não ficou na defensiva, ele foi para a ofensiva. Ele foi se defender e se colocar de maneira definitiva e firme. Isso é bom, se apresentando como vítima. Só que na campanha eleitoral, na medida que esse assunto for explorado pelos adversários políticos, aí a coisa começa a pegar. Porque ele vai ter que dar explicação. E dando explicação, ele fica na defensiva. E o cenário político de Santa Catarina, não. De Florianópolis, como é que fica? Né? Por isso que os desdobramentos a partir de agora na Exatamente. política. Como é que isso fica? Jean Loureiro hoje é um candidato com presença segura no segundo turno. Agora, vai depender da evolução desse quadro no Ministério Público Federal e também na Justiça Federal. Agora, como vai ficar esse quadro? Quem são os candidatos e os desdobramentos disso no pleito eleitoral do próximo ano? Assunto para o News hoje à noite. Prisco, a gente ouviu, né, o Jean Loureiro, o prefeito de Florianópolis, né, a fala dele já no sábado, durante a coletiva de imprensa, e nós citamos aqui outros 16 indiciados. A gente falou com cada um dos advogados que representam esses indiciados e agora a gente vai trazer para vocês a posição de um por um. Em nota, a gente começa pelos advogados de Richard Fará e Rodolfo Macedo do Prado. Eles disseram que, infelizmente, a investigação da Operação Chabu termina como começou, atrasada, recheada de conversas, cujo conteúdo nunca se concretizou e baseada em achismos. Disse ainda que esperam que o Ministério Público Federal cumpra o seu papel institucional e determine o arquivamento de um inquérito assodado e inconclusivo. Em assim não procedendo, José Augusto não irá só se defender, como o Prisco falou agora há pouco, mas provar a verdade dos fatos, afastando essa injusta perseguição. O advogado Alexandre Nelber, que representa Cláudio Roberto Bocorni Salgado, disse que a defesa está analisando o relatório e ainda não tem como especificar detalhes. Já a defesa de Luciano da Cunha Teixeira, representado pela advogada Ana Paula Trevisani, disse que o Ministério Público ainda vai analisar se vai oferecer denúncia ou não, mas que acredita que isso não vai acontecer porque não há caracterização crime. A defesa disse que não foi indiciada e ainda que está analisando o relatório. A advogada de Luciano disse ainda que as conversas envolvendo o cliente foram tiradas de contexto e que vai tomar todas as medidas jurídicas cabíveis. O advogado Clóvis Rodrigues da Silva, que representa Fernando Caeron, disse que a defesa espera que a denúncia não seja recebida pela Justiça
ele entende que o inquérito não avaliou argumentos da defesa, que aguarda o processo para se defender e que acredita na nulidade de eventual denúncia contra o delegado. Sobre Edenir Silva e Edson Silva César Caputo Guimarães, que é o próprio advogado deles, de defesa, disse que confia no Poder Judiciário e que se trata apenas de um indiciamento, irá se socorrer dos remédios jurídicos necessários. Em nota, Alceu Pinto Oliveira Júnior disse: quando o secretário de Estado recebi uma informação de que havia uma intenção de mudar o termo de referência de uma determinada licitação para favorecer uma empresa. Imediatamente orientei a área técnica que não admitiria qualquer favorecimento e que mantivessem o termo de referência como já estava antes, mesmo de eu estar na função de secretário. Isso ele dizendo. A manutenção da compra ocorreu, então, na forma que estava programada, nos moldes da que foi feita pelo Ministério Público Estadual. Portanto, os fatos provados demonstram que não houve qualquer ilicitude junto à minha área técnica da época. Já a Romana Júlia Secom disse em nota que mantém o entendimento de que é importante para o país que os órgãos competentes conduzam suas investigações nesses casos e que cabe ao Judiciário avaliar se são procedentes ou não. Ela disse ainda que nessa fase processual, que terá a oportunidade de dirimir dúvidas sobre a mensagem que recebeu do prefeito Jean, na qual ele pedia para manter uma servidora comissionada na Secretaria de Assistência Social, ela disse ainda que jamais se beneficiou de qualquer fato relatado nessa investigação, a Operação Chabu. A defesa de Hélio Santana e Silva Júnior disse que aguardará o Ministério Público na apresentação ou não de eventual denúncia. A defesa de André Luiz Mendes da Silveira disse que vai aguardar o pronunciamento do Ministério Público para se manifestar. Constâncio Maciel alegou que em 45 anos de trabalho no setor público jamais teve qualquer problema com a justiça e nunca se sentiu tão humilhado. Ele também destacou que ainda não entendeu o porquê do indiciamento, já que a investigação apenas aponta que ele teria recebido pessoas, como faz todos os dias no cumprimento do seu dever. A nossa produção tentou contato também com a defesa de Luciano Veloso, Marcelo Roberto Paiva Winter e Aguinaldo Pérez Neto, mas não conseguiu resposta. Você conferiu agora, então, o posicionamento dos advogados que representam os 16 indiciados na Operação Chabu da Polícia Federal. O prefeito Jean Loureiro falou agora há pouco, ele tinha falado com a imprensa no sábado, então nós colocamos o posicionamento dele aqui para você.